Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para a continuação do nosso curso. No dia de hoje, nós vamos trabalhar aqui com o segundo tópico, que é o de equilíbrio estático. Essa aula será dividida em dois vídeos, tá? E ela é bastante sucinta quando comparada com a anterior, que foi o capítulo de gravitação. Eu comentei que o capítulo anterior, ele é um capítulo denso, mas esse é mais enxuto, é mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Ah, nós vamos começar aqui a tentar entender o que seria o equilíbrio estático. Antes de mais nada, antes de mais nada, qual que é a ideia do equilíbrio estático? Eu imagino que você esteja em um lugar que é uma construção feita pelo homem. Por exemplo, eu aqui estou num ambiente, estou num quarto, eu tenho um teto, né? Tenho duas paredes e eu quero que essas duas paredes fiquem estáticas. É, é indesejável que haja qualquer movimento na estrutura do prédio, da instalação onde eu estou. Assim como eu acredito que seja indesejável para você também. Essa é a ideia estática. Quais são as condições que devem haver, que devem ser necessariamente obedecidas para que as estruturas permaneçam imóveis? Quantas estruturas feitas pelo homem são desejadas que sejam imóveis, né? Essas são as condições que nós veremos na videoaula de hoje. Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte. Eu não sei por que que o laser aqui dessa vez está. Ah, tá. Aqui tá com caneta. Beleza. Bom, então, quando um corpo está imóvel e permanece imóvel no tempo, diz-se que o corpo está em equilíbrio estático. Na figura, nessa figura aqui, nós temos um disco, correto? Observamos que a soma vetorial das forças externas e dos torques externos é igual a zero. Portanto, o corpo, nesta condição, está em equilíbrio estático. Nessa figura não está bem representada a ideia de torque, mas não se preocupe, porque na segunda figura que nós vamos discutir, eu vou abordar a ideia de torque. O que eu quero que você repare aqui? Nesse disco, existe a força F1 puxando para o lado esquerdo e a força F2 puxando o disco para o lado direito. Não por um acaso, essas duas forças elas se encontram na mesma direção, na mesma reta, né? Ah, e passando, por um acaso aqui, pelo centro desse disco. Como elas estão, a direção delas passa pelo centro, né? Nenhuma dessas forças tem a tendência de fazer com que o disco rotacione, né? Com que o disco gire aqui no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nenhuma dessas forças é capaz de fazer isso. Então é como se você tivesse aqui uma corda puxando para um lado, outra corda puxando para o outro, mas olha o que está dizendo aqui, ó. O somatório de Fi e Xt, o somatório de todos os Is. O que são esses Is? Esses Is está dizendo assim, olha, pega todos os Fi, ou seja, todas as forças. Então você pode ter aqui na figura mais de dois, mas eu tenho duas forças. Então aqui eu vou pegar F1 mais F2, se tivesse uma terceira força mais F3, até chegar na última. Então esse I, nesse caso aqui, vale 2, porque eu tenho duas forças. Então eu vou somar, né? Aqui
Aqui seria assim o somatório, aí aqui embaixo teria um 2 e aqui Fi, vírgula, e xt, de forças externas. Tá? A força não pode ser interna, tudo bem? Tem que ser necessariamente forças externas. Está dizendo que o somatório é zero. Se você estabelecer aqui uma referência, né, um sistema de coordenadas, por exemplo, o eixo x, deixa eu tentar rabiscar aqui. Se eu estabelecer aqui, ó, o eixo x para cá, né? O que que acontece? F1 é uma força com sentido negativo e F2 é uma força com sentido positivo. Então a soma delas resulta em zero, tá? Então nós temos aqui essa condição, beleza? Observe que o somatório das forças resulta em uma força resultante nula, que é zero. Então, o corpo não tende nem a ir para a direita e nem a ir para a esquerda. Tá? Essa segunda condição aqui, que é o somatório dos torques, já eu vou abordar. Tá? Já eu vou abordar. Por enquanto, deixa aí quietinho. Tá? Seguindo adiante, agora eu tenho uma outra situação. Veja bem, se antes essas duas forças elas passavam lá no meio, lá está no meio do disco, né? Se você pensar que isso aqui é tridimensional, né? Isso aqui está lá no meio do disco, né? Então essas duas forças elas passavam ali pelo centro do disco. Aqui, essas duas forças elas já estão nas bordas do disco. Se você tem essas duas, o dólar. Ah, se você tem, o meu cachorro latiu aqui, perdão, pessoal. Se você tem essas duas forças agora colocadas em locais diferentes, observem que agora você tem aqui um fenômeno de rotação, um efeito de rotação, né? Agora o corpo tende a rotacionar. Então é uma situação completamente diferente da situação anterior. Entenda isso. Essa situação é completamente diferente dessa, tá? Agora eu tenho as mesmas as forças F1 e F2, elas possuem a mesma direção, o mesmo sentido, possuem os mesmos módulos, no entanto, são aplicadas em pontos diferentes, tá? Então vamos ler aqui, ó. Na figura a seguir, ainda que a somatória das forças seja igual a zero, a soma vetorial dos torques é diferente. Deixa o professor corrigir isso aqui. Tá diferente, né? É diferente. Pronto. É diferente de zero. Assim sendo, o corpo girará em torno de seu centro de massa. Professor, agora eu preciso compreender o que é torque. Vamos lá. O que é torque? Ah, Você aplica o conceito de torque todo santo dia e talvez não saiba. Nós já estudamos o que é força, né? Então você tem um objeto, você aplica uma certa força nele e por conta disso o objeto adquire uma aceleração. O torque é o equivalente à força, mas o resultado é a rotação dos corpos. Então, olha a maçaneta da porta que está próxima de você. Imagino que deva haver uma porta próxima de você. Olhe para a posição da maçaneta. A maçaneta da porta, ela está próxima das dobradiças ou afastada das dobradiças? Se você tentar fechar ou abrir uma porta segurando na própria porta, né, empurrando a porta em vez de segurar na maçaneta, você vai perceber que quanto mais perto das dobradiças você empurrar a porta, né, para tentar abrir ou para tentar fechar, você vai perceber que é mais difícil. Então, a ideia de torque é a seguinte: aqui nós temos
um ponto onde está o laser aqui, e esse ponto equivale à posição das dobradiças da porta. Aí você vai aplicar uma certa força a uma distância R da dobradiça, tá? Essa força, ela foi desenhada aqui de, de tal modo que ela não seja nem completamente perpendicular à porta e nem completamente radial à porta. Ela foi desenhada nessa posição estranha aqui. Aí eu pergunto para vocês: se nós decompormos essa força em roxo em uma componente perpendicular à porta e outra paralela à superfície da porta, qual dessas duas componentes será efetivamente responsável por você conseguir mover a porta, né? Por você conseguir rotacionar a porta? Eu imagino que seja óbvio para você que é a força perpendicular, e de fato é, né? Quando nós fazemos o produto da distância r pela força F, né, em especial F perpendicular, nós temos o conceito de torque. Isso é o torque. Tá? Eu vou jogar aqui para a mesa para eu ilustrar para vocês. Então vamos lá, né? Vamos compreender bem a ideia de torque. Nós definimos o torque, letra grega tal, tá? E o torque é uma grandeza vetorial, assim como a força, como sendo o produto vetorial de R com F. Isso daqui em módulo é o módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno do ângulo θ. Esse F seno θ, ele equivale, naquela nossa ilustração, a F perpendicular, né? Se você tem, veja bem, se você tem aqui o eixo X e o eixo Y e uma força F, se você conhece esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, na hora de decompor essa força na direção de X, né? Na hora de você pegar aqui, ó, você vai chamar isso aqui de Fx, né? Que é a componente X da força. Como é que você faz? Você pega o módulo da força F e multiplica pelo seno do ângulo θ. Se você quiser saber quem é a componente Y, o que você vai fazer? Ô, gente, falei errado, perdão. É cosseno, tá? Cosseno. Cosseno. Já eu vou explicar de novo isso aqui com um mnemônico para você lembrar. Você vai ter aqui F vezes seno de θ. Eu acredito que lá em Física Geral 1 eu tenha comentado com vocês o seguinte: observe para a componente que você quer obter. Essa componente está com o ângulo ou sem o ângulo? Se estiver com o ângulo, essa componente é cosseno, porque está com o ângulo, né? Se você quiser saber qual que é a componente que está sem o ângulo, então essa componente é seno
de θ. Isso é um mnemônico, é uma forma de você decorar isso aqui e você aplicar a hora que você precisar. Se nós voltarmos para a nossa figura, né, você pode observar que o ângulo fornecido está aqui. Portanto, essa força perpendicular aqui, tá? É F seno. Por quê? Porque aqui essa componente está sem o ângulo. O ângulo está com a componente F paralelo, tá? Então é isso. Beleza? Então nós temos ali. Só um detalhe. Isso daqui que o professor fez, isso daqui é o módulo do produto vetorial entre dois vetores, tá? Então aqui está o seno, vai ser sempre assim, tá? No caso aqui, vai ser sempre assim, tá? Então você tem isso aqui. É claro que o raio, perdão, o ângulo, ele é medido em relação a R, né? Em relação ao eixo que, digamos assim, o vetor R define, tá? Beleza? Então isso daqui é torque. Você tem a intensidade do torque dada por essa expressão. Ah, professor, e essa outra expressão aqui? Ela é vetorial, não é? Ela é vetorial. E por ser vetorial, ela está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que o vetor, perdão, que o torque é um vetor. E como é que eu vou saber se é um vetor? Qual que é a orientação desse vetor? Não é? Como é que você vai saber? Então vamos fazer assim. Isso aqui é chamado de regra da mão direita, e isso eu tenho certeza que eu apresentei para vocês em Física Geral 1, tá? Você vai pegar aqui, ó, a orientação do vetor R, a orientação do vetor R, tá? A orientação do vetor R, e você vai apontar os seus 4 dedos nessa direção, nessa orientação, né? Por conta da filmagem aqui, espelha, né? Espelha, enfim. Você tem que apontar esses dedos aqui na direção de R, certo? Aí você vai dar esse tapinha aqui, ó, como quem vai pegar o vetor F, né? Você vai fechar no sentido de F, no sentido de F. A orientação do seu polegar da mão direita é a orientação do vetor torque, certo? Então, nessa ilustração, você tem os seus 4 dedos apontando para cá, e na hora de fechar, para pegar o F, o seu polegar está apontando para fora da página. Se está apontando para fora da página, agora você deve ter associado aí a disciplina de geometria. Geometria não. Geometria analítica, né? Na geometria analítica. Agora você deve estar associando que esse desenho de um círculo com uma bolinha dentro não está aqui à toa, não, né? Isso é uma anotação. Isso é uma anotação de um vetor saindo da página, né? Então o vetor está saindo da página. Então é assim, para vocês, né? O professor está aqui, ó. Aquela representação é porque está saindo da tela de vocês aí, certo? Ah, professor, e se estiver entrando na página, como é que eu faço? Então, a gente faz assim, ó. Se você tiver aqui um vetor saindo da página, é assim, já que você não pode desenhar o vetor assim, né? Porque a direção do vetor, ah, ela é perpendicular à página, né? Então aqui, essa representação é do vetor saindo. E se estiver entrando, você vai desenhar essa bolinha aqui, mas agora você vai desenhar um X. Aqui é entrando na página. Beleza? Pronto. Nós entendemos aqui a ideia de torque.
Então, com isso, vamos voltar lá para o nosso slide anterior e continuar a ideia aqui, ó. Então, aqui você tem o centro do nosso corpo e a força F1 aplicada a uma distância R. E essa distância e o F1 aqui, ele já está perpendicular ao eixo aqui, né? Beleza? Então, olha, se você tem uma força F1 fazendo um torque nesse sentido e a força F2 fazendo torque nesse outro sentido, o sentido do torque, se você olha, testa a regra da mão direita aí. Aponta o polegar como se ele fosse entrar na tela, né? Polegar da mão direita, claro. E você vai perceber que os seus 4 dedos, eles querem fechar nesse sentido aqui, ó. Tá? Nesse sentido aqui. Esse sentido, ele é o sentido horário, certo? Ele é o sentido horário. Então você tem um torque aqui que nós dizemos ser um torque negativo. Lembra lá em Física Geral 1? Eu devo ter colocado lá o relógio é negativo, os relógios são negativos. Alguma coisa assim, né? Então você tem ali um torque negativo. Se isso acontecer, observe só. Observe só. Essa condição aqui, ela não está sendo satisfeita. Por quê? Porque você tem a força F1 fazendo um torque que está o quê? Está entrando aqui, ó. Está no eixo central aqui, está entrando. Se você desenhar imaginar o torque realizado por F2 é igual, também está entrando na página. Então isso está fazendo com que o corpo tenda a girar. Embora F1 e F2 não sejam capazes de retirar esse disco do lugar, porque elas são forças de mesma intensidade, aplicadas em sentidos opostos, igual como nós tínhamos aqui, elas agora fazem com que o disco gire. E por conta disso, essa condição aqui não é satisfeita. Você tem um torque negativo feito por F1 e um torque negativo feito por F2. Na hora de você fazer essa soma aqui, né, essa soma que o professor já rabiscou tudo aqui, não vai dar zero. Vai dar menos 2 vezes o mesmo torque, já que elas têm a mesma intensidade e são aplicadas à mesma distância do centro. Então, você não tem uma condição de equilíbrio aqui. Então, veja bem, não há equilíbrio se houver rotação. Por essa razão, para que haja o equilíbrio estático, é necessário também que a resultante dos torques que atuam sobre o corpo em relação a qualquer ponto seja nula. Qual ponto é esse na nossa ilustração aqui, né? Esse ponto é aqui, ó. É o centro, né? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês de que para que haja o equilíbrio, você pode pensar nesse teto aqui do professor. Para que haja um equilíbrio, você tem que ter o peso do teto para baixo, né? E você tem a força que os pilares estão fazendo para cima. Se um pilar fazer mais força que o outro, como se fosse possível, né? Se um pilar faz mais força que o outro, opa, o teto vai, né? O teto vai desequilibrar, vai girar. Não é o que nós queremos, entendeu? Então, para que você tenha aí uma condição de equilíbrio estático, você tem que ter a soma das forças externas, no caso do teto aqui do professor, né? O peso do teto é para baixo. E quando eu falo peso do teto, é tudo que está nele. O próprio peso dele, das telhas que estão lá em cima, né, aponta para baixo. E você tem a soma das forças que as paredes, né, que são de fato feitas ali pelos pilares, né, apontam para cima. Se você somar tudo isso,
né? Para baixo negativo, para cima positivo, tal. Isso tudo tem que dar zero. Isso é para o caso da translação. Agora, para o caso da rotação, se eu faço uma piscina ali em cima, né? Na laje, no teto, aí o que acontece? Um lado do teto começa a pesar muito mais, muito mais mesmo. E daí um dos pilares começa a não aguentar. Aí o outro pilar vai estar de boa, porque a carga não está sobre ele, né? Então aqui onde está a piscina vai começar a pesar muito, até que uma hora vai ceder. Opa! Então se você pensar em relação ao pilar que está em repouso aqui, a uma certa distância, o peso da piscina fez um torque e fez o teto girar. Pronto, acabou o equilíbrio, né? Não deu certo a construção. Quem estava embaixo, ó, já era, né? Então, o que que acontece? O equilíbrio estático ele tem que obedecer a fatores como esse. A soma das forças tem que ser zero e a soma dos torques também, né? Eu espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Se não ficou claro, vai lá no Moodle e posta lá. Então, seguindo adiante. Vamos às condições necessárias para que um corpo rígido esteja em equilíbrio estático. E por que que vamos chover no molhado, digamos assim, a gente vai ficar martelando nisso. Porque existe um outro tipo de equilíbrio que nós não vamos estudar aqui, que é chamado de equilíbrio dinâmico, tá? Você quer que algo fique girando de forma constante. Aí você vai ter uma condição lá. Aqui a gente quer que algo fique em repouso constantemente, tá? Então vamos lá. Ó, primeira condição, com relação à translação. A soma das forças externas que agem sobre o corpo devem ser nulas. Até aí, beleza, a gente já entendeu. Agora vamos continuar aqui, ó. Ó. Assim como sua velocidade v, que além de constante, deve ser nula também. Vamos pegar no caso do teto do professor. O teto do professor aqui, né, tem uma velocidade constante. Sim, ainda que a velocidade seja zero, né, ela é constante, porque ela é zero. Ela poderia ser 2 metros por segundo e ser sempre 2 metros por segundo, seria constante. Zero, não é porque é zero que não é constante. Zero, e permanece zero, é constante. Tá? Então, olha, nós já vimos em Física Geral 1 a definição de quantidade de movimento ou momento linear. Então, quando a gente fala que a força resultante deve ser nula, significa o seguinte, que a derivada temporal do momento linear deve ser nula. Vocês se lembram? Eu devo ter dito para vocês o seguinte, a segunda lei de Newton é F igual a m vezes A. Né? Muitas vezes você escreve assim. Só que Newton não disse isso. Newton disse que a força é igual à derivada temporal do momento. Agora, se você sabe que o momento linear é a massa vezes a velocidade, uma vez que a massa seja constante, ela sai da derivada e você fica com a derivada da velocidade no tempo. E o que é a derivada da velocidade no tempo? Adivinha? A aceleração, né? Então você tem ali que o momento é zero. Agora, no caso aqui do equilíbrio estático, ainda que a velocidade seja constante, se a velocidade é constante, ainda que ela não seja zero, quando você deriva, você tem isso aqui satisfeito. Você tem isso daqui, ó, satisfeito. Uma vez que a velocidade seja constante, né? A derivada temporal do momento vai dar zero. No entanto, para que a gente tenha o equilíbrio dito estático, isso que nós estamos estudando tem que ser zero. O equilíbrio ali, a velocidade do que nós estamos estudando tem que ser zero. Tudo bem? Senão nós estaríamos falando de um outro equilíbrio que é chamado de equilíbrio dinâmico, que não é o caso que nós não vamos estudar aqui. Fechou? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Seguindo adiante, falamos aqui só da translação.
só da translação. Agora vamos fazer a mesma discussão, exatamente, rigorosamente a mesma discussão, só que com relação à rotação, né? Então, com relação à rotação, a soma vetorial dos torques externos em relação a qualquer ponto deve ser nula. Beleza, isso aqui a gente já tinha entendido, né? Agora aqui, ó, assim como a velocidade angular. O que é a velocidade angular? A velocidade com que algo gira, né? A velocidade com que algo gira. No caso de algo se deslocando em linha reta, né, você mede lá a velocidade em metros por segundo. Agora, se algo está girando, a posição não está mudando, mas o ângulo está mudando. Então, agora você não tem metros por segundo, você tem ângulo por segundo. Aí você pode utilizar graus por segundo, radiano por segundo, grados por segundo, né? A gente utiliza sempre radianos, tá? Radianos. Então, radianos por segundo. Então, se a velocidade de rotação for constante, a derivada temporal do momento angular, que tem a mesma ideia do momento linear, né, vai ser zero. Aí você satisfaz a condição do equilíbrio. Mas existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e dinâmico. Para que seja equilíbrio estático, a velocidade angular, além de ser constante, tem que ser zero. Tá? Voltando aqui então, olha só. A gente veio até aqui, né? Então você tem aqui, ó. Aqui esse L é momento angular. Ele tem a mesma ideia do momento linear. No momento angular, quem faz a vez da massa? Quem faz a vez da massa é o momento de inércia. Eu comentei com vocês na aula anterior, pensando no caso do martelo, né? Se você rotaciona o martelo na extremidade que tem a cabeça ou na extremidade sem a cabeça, você tem sensações, você tem ah, uma ideia de dificuldade rotacionar diferente. Essa é a ideia de momento de inércia. Quanto mais difícil, maior o momento de inércia. Quanto mais fácil, menor o momento de inércia. O momento de inércia é sempre medido em relação ao eixo de rotação, tá? No caso da massa, você não tem que se preocupar com o eixo de rotação, né? Porque você vai só segurar algo, né? No caso do momento de inércia, você já tem que pensar ali em qual eixo que você vai rotacionar. E a velocidade angular ômega tem a vez ali da velocidade v. Então, se o momento de inércia for constante, o i sai da derivada e você tem a derivada temporal da velocidade angular. A derivada da velocidade, seja ela linear ou angular, é a aceleração. Então, se você está falando de velocidade angular, agora a derivada temporal da velocidade angular é a aceleração angular. E isso tem que ser zero, né? Aí, de novo, essa condição aqui ela é satisfeita ainda que ômega seja diferente de zero, mas constante. Aí você tem ou o equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico. O que nos interessa? Equilíbrio estático. Então, a velocidade angular tem que ser nula, além de constante. Tá? Beleza? Então tá aí as duas condições aí necessárias e suficiente para que o equilíbrio estático ocorra. Se você for pegar lá no livro, você vai perceber que lá ele vai falar um pouquinho do que eu falei, dividido em duas etapas. Tá? Aqui eu coloquei tudo junto. Eu penso que fica mais interessante, mais fácil de entender. Tá bom? Então, de fechar, existem lá 4 exemplos. Esses exemplos estão resolvidos, estão explicados, estão tintim por tintim lá no material. E o dever de vocês aqui é ir lá estudar esses exemplos que estão resolvidos e compreendê-los, tá? Tendo aí qualquer dúvida nesses exemplos, vocês podem me mandar lá a mensagem no Moodle. A gente continua o capítulo 2 no próximo vídeo, tá? Esse capítulo está dividido em 2 aulas e não em 3 como anteriormente. Tchau. Faça os exemplos antes de continuar para o próximo vídeo.